Olá, boa tarde. Mais um Vitrine ao vivo pela nossa TV Vila Imperial, nessa linda tarde chuvosa na cidade de Petrópolis. O nosso primeiro entrevistado, professor Daniel Machado, coordenador do Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Católica de Petrópolis. Olha que coisa interessante, nossa cidade, dentro de uma instituição de ensino que é a Católica de Petrópolis, possui um núcleo de direitos humanos. E o que representa, não apenas para a instituição, para a academia, mas também para a nossa cidade e em termos de perspectivas de futuro, né, para o mercado, para o segmento, para a área de direito na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Boa tarde, professor Daniel. Boa tarde. Vamos falar um pouco sobre a constituição desse núcleo de direitos humanos, né, dentro da Universidade Católica de Petrópolis, como ele surge e por que, né, ele surge e é tão relevante dentro da formação dos profissionais de direito. Dentro da Faculdade de Direito, que está inserida na Universidade Católica de Petrópolis, nós já temos uma tradição longa de produção de pesquisa. Essa tradição começou há cerca de 30 anos, quando foi criado lá o Centro de Pesquisas Jurídicas, né? Depois virou Núcleo de Pesquisa e Publicação Jurídica, que acabou levando à criação do nosso mestrado. No contexto da criação do mestrado em Direito, dentro da Faculdade de Direito, surgiu também essa ideia de nos dedicarmos de modo destacado ao estudo dos direitos humanos. Até porque o nosso mestrado ele tem a ênfase em direitos humanos. Então a gente percebeu que era necessário criar um braço que pudesse se aproximar dos alunos, sobretudo da graduação, tratando aí dessas questões que envolvem os direitos humanos. Quer dizer, então, na verdade, numa perspectiva de atendendo à própria demanda do mestrado em Direito, e é uma coisa até importante nós ressaltarmos, que ele transcende o escopo da formação dos profissionais do mestrado e também alcança os estudantes da graduação. Exato. A ideia desse núcleo é que ele possa promover uma espécie de diálogo, uma interface entre a pós-graduação estricto sensu, que é o nosso mestrado, e a graduação. E não só aberto aos alunos de direito, não. Na verdade, a ideia do núcleo é que ele possa abrigar alunos de todos os cursos que tenham interesse em estudar e conhecer mais sobre os direitos humanos. E como é que está constituída, assim, em termos mesmo, essa interdisciplinaridade? Ela já existe, né, em função... Quanto tempo de existência tem o núcleo? O núcleo tem 3 anos já. Nesses 3 anos, basicamente é consolidado por estudantes do curso de Direito, mestrado e graduação, além dos docentes, né, dos dois, do corpo docente da graduação e do estricto sensu, ou também já abraçou outros profissionais de outras áreas ou estudantes de outras áreas? Hoje nós temos no núcleo alunos de basicamente 3 cursos, que são a filosofia, o direito e relações internacionais. Nós temos alunos hoje dessas 3 áreas. A maior procura tem sido por alunos do curso de direito, não é? E dentre esses alunos nós temos alunos que são da graduação e outros que são do mestrado. Então, mas atualmente ainda é majoritariamente voltado para os alunos do curso de Direito. No curso de Direito. E acho que possui, assim, como é que é o contexto, né, dos conteúdos da pesquisa, né? Vocês trabalham com linhas de pesquisa, né? Exato. Vamos trabalhar então a questão um núcleo de direitos humanos. Estudamos o quê? Direitos humanos. Mas em que concepção? Excelente pergunta. Nós temos basicamente 2 vertentes aí dentro das nossas pesquisas. Uma que é uma vertente mais teórica, na qual a gente busca entender um pouquinho também como que esse fenômeno dos direitos humanos surge e o que vai determinar isso, o que se entende por direitos humanos, que são, na verdade, uma expressão tão aberta, né? Hoje se usa para tantas coisas. É uma questão de direitos humanos, isso aqui é direitos humanos, mas o que são os direitos humanos? Então, a gente tem uma vertente mais teórica, que se dedica a esse estudo. Para acabar com talvez até com essa expressão que foi tão banalizada, né? Sim, esse olhar tão... Né? Para tentar, vamos dizer assim, delimitar melhor o que poderia ser os direitos humanos. E temos uma outra vertente de trabalho que busca estudar os direitos humanos aplicados, ou seja, como que na prática, né, o Poder Judiciário e também o Poder Executivo no Brasil estão
se relacionando com esses direitos, implementando esses direitos, aplicando esses direitos na prática, porque nós entendemos que isso é fundamental. Quer dizer, não ficar apenas na especulação, que ela sem dúvida é fundamental, porque ela é que vai poder promover depois as aplicações daquilo que será estudado, mas também analisar como que o Brasil, enquanto Estado, o Estado brasileiro, se comporta em relação aos direitos humanos. Nós temos visto que há muitos desafios ainda que precisam ser suplantados pelo Brasil. O Brasil tem sido condenado em algumas decisões no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, que pertence à OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, e algumas dessas decisões têm gerado grandes repercussões internas no Brasil. Não é? Então é preciso que a gente também compreenda que nós temos problemas e esses problemas têm que ser melhorados. Né? E nós apostamos, enquanto núcleo, que pelo estudo desses direitos humanos, nós podemos também melhorar esse panorama, vamos dizer assim, nacional, interno, esse panorama brasileiro em relação a essas questões. Essas condenações dizem respeito, talvez, não sei se vocês já estão estudando isso, por uma imaturidade, um despreparo, uma falta de cultura da nossa parte, ou talvez porque não contemplávamos, é uma coisa muito recente para nós, a questão dos direitos humanos no nosso Estado, a ponto de nós ainda não termos políticas, né, para dar conta, principalmente na área jurídica, dessas questões. Eu acho que há vários desafios, no caso brasileiro, que precisam ser enfrentados pela administração pública e pelo Estado brasileiro e pelas autoridades públicas. Né? O que a gente percebe é que o Brasil ele tem avanço em muitos aspectos no que concerne aos direitos humanos, mas nós temos problemas históricos, especialmente aí no caso de uma ditadura recente, que ainda gera um certo déficit de explicações para a sociedade e de satisfações à sociedade, e algumas das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos dizem respeito justamente ao período da ditadura, por conta de certas ações que foram promovidas pelo Exército Brasileiro e que, vamos dizer assim, deixaram a desejar perante aqueles compromissos que o Brasil já tinha se comprometido, mesmo naquele período. Porque pouca gente sabe, mas mesmo durante o regime militar, o Brasil já havia assinado tratados internacionais de direitos humanos. E esse era o maior problema, vamos dizer assim, do ponto de vista jurídico internacional. Né? Claro que o maior problema humano é que tenha havido qualquer violação, mas do ponto de vista jurídico internacional, a questão é que o Brasil já havia se comprometido internacionalmente com tratados pela defesa dos direitos humanos. Porém, internamente, nós tínhamos aqui situações, ao que tudo leva a crer, arquitetadas pelo próprio Estado brasileiro que feriam, né, violavam esses direitos. E aí nós estamos falando de um estudo de algo que aconteceu no passado. Né? Quer dizer, vem-se esse trabalho, quer dizer, a história nos auxilia a nos prepararmos, compreendermos o que aconteceu e nos prepararmos para o futuro. Quais são, nessa perspectiva do estudo de direitos humanos, né, do grupo, acho que vocês se concentraram, você falou que tinha um grupo fazendo um trabalho específico histórico sobre a guerrilha do Araguaia. Especificamente sobre a guerrilha do Araguaia. As reflexões promovidas por essa pesquisa, né, isso pode gerar não apenas no núcleo de direitos humanos da universidade, como numa perspectiva como um todo. Porque o que eu acho assim que acontece? Esse clamor de direitos humanos, até a ponto da banalização da expressão, para tudo a gente clama pelos direitos humanos, porque nós temos visto muitas transgressões. Então, eu lembro que eu estava comentando aqui com você a questão da população carcerária. Né? Então, há às vezes esses levantes, esses motins, chamando a atenção de transgressões. E se convida, a Comissão de Direitos Humanos vem para mediar um contexto específico. A Comissão de Direitos Humanos vem para dar conta de uma questão específica. Como é que ficam essas articulações passado e presente, né? O tempo presente agora, né? Que a gente percebe que ainda a nossa justiça, não sei se aí faltam mecanismos, se faltam novos procedimentos ou novas políticas para dar conta do cumprimento desse tratado que nós assumimos lá atrás, no passado, enfim. Você coloca várias questões importantes, né? Complexa a pergunta, bem complexa, mas eu diria o seguinte, eu acho que sim, primeiramente faltam instrumentos concretos,
falta talvez vontade política concreta de solucionar questões. Apesar de, como eu apontei, haver muitos avanços no Brasil, e se percebe que há muita coisa que melhorou mesmo nas últimas décadas no que concerne ao tema dos direitos humanos. Mas nós temos vários desafios. O primeiro desafio brasileiro é a questão do próprio desenvolvimento, né? O Brasil é um país ainda, num contexto internacional, um país periférico do ponto de vista econômico, né? Dependente de uma ordem internacional. E isso se traduz em várias dependências, em várias fraquezas internas nossas, porque falta muitas vezes dinheiro, né, para implementar certas políticas que seriam fundamentais de desenvolvimento dos direitos humanos. Esse é um aspecto. Quer dizer que, aí, resumindo, a questão econômica efetivamente interfere, a ausência de um desenvolvimento econômico mais pontual interfere numa aplicação de uma de práticas na justiça que permitam que os direitos humanos sejam cumpridos pontualmente, integralmente. Eu acredito que sim. Você acredita nisso? Eu acredito que sim, porque existe uma expressão que diz: os direitos custam dinheiro. E é verdade. Os direitos custam ao Estado, né? Então, a implementação dos direitos requer verbas, requer a alocação de recursos. E isso é uma questão complicada. Então, existe esse aspecto no caso brasileiro. Agora, há outros problemas que também estão dentro da sua pergunta, quando você indagava a respeito, por exemplo, da guerrilha do Araguaia, né? Que é aquilo que especificamente nós estamos estudando. E que o Brasil foi condenado no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos por conta daquela ação de Estado arquitetada pelos militares, isso na época da guerrilha do Araguaia, na época da ditadura. Ora, concretamente, essa decisão da Corte Interamericana, ela resultou em alterações no nosso plano interno. Por exemplo, essa lei, que é uma lei recente de acesso à informação, resultou dessa condenação, porque o Brasil também teve que responder à Organização dos Estados Americanos e teve que, de alguma maneira, buscar se adequar àquela condenação. Então, essa lei é uma medida concreta que foi tomada pelo Estado brasileiro. Desculpa, essa lei, uma medida concreta fantástica. E aí, de quanto tempo para que, desde a condenação até a consolidação dessa lei no nosso país, quanto tempo levou? Cerca de 3 anos, mais ou menos. Até que não está Até que não está tanto, foi bastante rápido. Legal, boa. Agora, a questão toda dessa lei especificamente é que a lei está muito boa, a lei está muito bem colocada, mas ela demandaria também procedimentos concretos a respeito do acesso a esses dados, que hoje ainda não existem. Por várias razões, muitas vezes também as vítimas ou famílias de vítimas que solicitam informações a respeito deste período e da própria guerrilha do Araguaia, elas recebem como resposta o fato, por exemplo, que o Exército não tem mais esses dados, os dados sumiram, não há as informações, o arquivo pegou fogo, o arquivo não existe mais. Então, quer dizer, também não basta apenas a lei, é preciso que haja procedimentos concretos no sentido de viabilizá-la, né? Mas essa foi uma, vamos dizer assim, medida concreta que surgiu em decorrência da condenação. Outra medida concreta muito importante também que surgiu foi a questão da Comissão da Verdade, né? A Comissão da Verdade que está aí toda semana sendo, vamos dizer assim, pontuada exatamente na mídia, não é? E que tem trazido informações bastante relevantes, eu acho, para a sociedade brasileira, né? No sentido da compreensão mesmo do que se passava nesse período, que foi o período da ditadura. E aí, essa Comissão da Verdade, quais seriam os assim, dentro desse estudo do Núcleo de Direitos Humanos? Os alunos acompanham essa evolução, estão estudando um fato histórico passado que gerou repercussões e ainda aberto na vida de muitas pessoas. Consequências desse grupo de Núcleo de Direitos Humanos e também na linha de pesquisa da formação do mestrado, para os nossos estudantes e para a área do direito, né? Na sua perspectiva como docente, como pesquisador, né? Como doutorando, consolidando aí teu trabalho, como é que você enxerga esse movimento, esse estudo? Eu vejo aí alguns caminhos possíveis de serem trilhados do ponto de vista jurídico, né? Há uma certa cobrança no sentido de uma satisfação criminal, né? Uma incriminação dessas condutas, porque hoje essas condutas estão sob o manto da lei de anistia, então há essa discussão
sobre a legitimidade e a juridicidade da lei de anistia no Brasil, se essa lei seria ou não válida, se ela seria ou não legítima, que aí já é uma outra questão. Então, eu acho que existe hoje esse problema jurídico tem que ser solucionado, é saber se é possível ou não criminalizar aquelas condutas, apesar da lei de anistia, ou seja, se é possível ou não punir criminalmente aqueles que cometeram essas, vamos dizer assim, essas violações de direitos humanos. Essa é uma questão de cunho penal. Outra questão importante seria a questão de direito civil, que é saber se é cabível ou não a indenização. Isso me parece que o Estado brasileiro já tem feito, não é? Embora também parece que não há contento. Nem todas as pessoas que talvez fizessem jus a essa indenização receberam, não é? Então, há vários casos, eu tenho acompanhado no jornal, ainda essa semana mesmo acompanhei uma pessoa famosa e conhecida da mídia, que sofreu, sem dúvida alguma, várias consequências aí do regime militar, e ela estava reclamando no jornal dizendo que não recebeu nada. Recebeu pedido de desculpas, isso e aquilo e tal, prometeram que iam pagar, mas não pagaram nada até agora. Então, na verdade, quer dizer, também desse ponto de vista, vamos dizer, civil, que seria a questão das indenizações, também o Brasil precisa, vamos dizer, cumprir isso, e eu acho que aí também é outro desdobramento jurídico concreto. Agora, creio que mais importante do que tudo seja que haja a possibilidade das pessoas terem acesso ao que se passou, à informação. Esse direito de informação, esse direito de conhecer a história, de saber a verdade, de informar-se, que é entendido como um desdobramento da própria liberdade de expressão, né? Porque na Convenção Interamericana de Direitos Humanos está lá dizendo que a liberdade de expressão ela teria duas vertentes. Uma vertente é esse direito de você conhecer, saber o que se passou, não é? Esse direito não pode ser negado e, portanto, é preciso que a sociedade brasileira, mesmo que não haja como indenizar todo mundo, ou que talvez opte por não punir criminalmente os agentes que cometeram delitos durante esse período, ainda assim é preciso que a informação seja ventilada, que as pessoas saibam, conheçam a história nacional. Não é possível que o Brasil esconda parte da sua história ou que não dê acesso às pessoas de saberem exatamente o que se passou com os seus entes, com os seus amigos, não é? Com as pessoas, enfim, com as quais se relacionavam. Então, professor Daniel, vocês estão lá no Núcleo de Direitos Humanos, quartas das 15 às 18, quintas de 9 ao meio-dia, das 17 às 19, Isso, né? Os estudantes, os professores fazendo esses estudos sobre, quer dizer, dentro de um aspecto teórico e também uma questão um pouco mais, né, prática com aplicabilidade. Exato. Pessoas interessadas, porque de uma certa forma também fazem ponte para o mestrado, né, em Direito da Universidade Católica de Petrópolis. Né? Também podem ir lá fazer uma visita, conhecer. Lógico, mas vai ser um prazer, não é? Eu espero que todas as pessoas interessadas em conhecer mais sobre direitos humanos, tentar entender melhor o funcionamento disso, entender melhor até a compreender essa expressão, qual é o alcance dela, não é? E tudo mais. Nós estamos plenamente abertos a todas as pessoas que têm esse interesse, que nos procuram quartas e quintas-feiras na UCP. Nós temos uma casinha lá muito bonitinha. Dentro do campus da Benjamin Constant. Dentro do campus da Benjamin Constant tem uma casinha lá pra gente. Acolhedora. Acolhedora, exatamente. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Sucesso aí nessa empreitada, que como nessa campanha, o Brasil de todos e de todas, não é esse o slogan que nós temos ouvido? Esse mesmo. Acho que é um cerne importante dentro dessa proposta de um país que se pretende cumprir com os direitos humanos, né? Brasil, todos e todas. Isso aí. Um grande abraço, obrigado pela sua presença. Obrigado a você, querido. Um beijo. Nós vamos para um pequeno intervalo, já voltamos.